Olá, hoje eu quero falar um texto que eu gosto muito, que eu conheço há muito tempo, que foi escrito por um grande autor, dramaturgo, ator, chamado Antônio Bivar. E esse texto é um texto que fala de um sonho, de uma desilusão também, mas um sonho que não morre. O texto diz assim: era uma vez, mas eu me lembro como se fosse agora. Eu queria ser trapezista. Minha paixão era o trapézio. Me atirar lá do alto na certeza de que alguém segurava minhas mãos, não me deixando cair. Era lindo, mas eu morria de medo. Eu tinha medo de tudo quase. De cinema, circo, parque de diversões, ciganos, aquela gente encantada que chegava e seguia. Era disso que eu tinha medo, do que não ficava para sempre. Era outra vez. Outra tarde, outro circo, ciganos e patinadores. O circo chegou à cidade. Era uma tarde de sonho e eu corri até lá. Os artistas ainda se preparavam nos bastidores para começar o espetáculo e eu entrei no meio deles e falei que eu queria ser trapezista. Veio falar comigo uma moça do circo, que era domadora. Era uma moça bonita, mas era uma moça forte. Era uma moçona mesmo. Ela me olhou, riu um pouco, disse que era muito difícil, mas que nada era impossível. Depois veio o palhaço Polly, veio Topsy, veio Dieter Lange, que parecia um príncipe, o dono do circo, as crianças, o público, e de repente apareceu uma luz lá no alto e todo mundo ficou olhando. A luna do circo tinha sumido e o que eu via era a estrela d'alva no céu aberto. Quando eu cansei de ficar olhando para o alto, eu fui olhar para as pessoas, só aí eu vi que eu estava sozinho. O nome do texto é Trapezista, e esse texto foi escrito para um show da Maria Bethânia, em que ela fala isso, tem isso gravado em disco. E é um texto que eu acho muito bonito, porque muitas vezes, quando a gente é jovem, mesmo quando a gente é criança, nós alimentamos um sonho. E esse sonho é um sonho, muitas vezes, sem uma base de realidade. É um sonho que carece de um entendimento do que é possível. Né? Mas os sonhos nos alimentam, os sonhos nos motivam a caminhar, os sonhos nos motivam a nos dedicar a algo e auxiliam na nossa superação. Era lindo, mas eu morria de medo. Quem não tem? Medo de alguma coisa que, em geral, está dentro da gente mesmo. Como o medo é um recurso natural nosso, instintivo, que melhora a nossa condição de sobrevivência, que serve muitas vezes como um freio para que a gente não se lance de qualquer jeito em qualquer coisa, o medo é interessante, porém irracional. É importante perceber isso, porque uma pessoa com medo, ela pode ter um determinado nível de temor e respeitar alguma situação, respeitar alguém, considerar as consequências, mas se ele passa de um determinado nível e cresce muito, ele pode levar a pessoa para uma situação de paralisação, de congelar, de perder a ação, o que pode ser muito perigoso. Em outras vezes, ele pode disparar uma reação completamente irracional, de pânico, de fazer qualquer coisa sem ter mínimo de noção do que está fazendo e depois até virar e falar, meu Deus, o que eu fiz? Como é que eu fiz aquilo? Então, é importante pensar nisso. O medo é um recurso valioso, mas que tem que estar dentro de uma supervisão, vamos dizer assim, da nossa consciência, da nossa noção da realidade, para que a gente possa, assim como a gente faz quando uma criança acorda de madrugada, assustada, que tem um fantasma no quarto, que tem um monstro dentro do guarda-roupa ou embaixo da cama, e a gente acolhe essa criança, coloca ela no colo, abraça, acalma, acende a luz, abre a porta do guarda-roupa, mostra embaixo da cama e racionaliza
o que era apenas uma imaginação e provocou uma reação de medo. Os nossos temores hoje talvez sejam outros, bem menores por um lado, bem maiores por outro, pelas consequências. Nós não controlamos o contexto, nós não temos a menor condição de prever as coisas num nível de segurança, né? A incerteza cada vez mais fica claro para nós quanto ela é presente e inevitável. Isso gera medo, gera temor, gera ansiedade. Racionalizar, trazer as coisas para um chão, talvez seja uma maneira de se jogar lá do alto, como um trapezista, na certeza de que alguém vai segurar nossas mãos. E esse alguém somos nós mesmos. É a nossa própria mão que vai nos sustentar. O ser do humano me fascina.